Para começar, eu quero deixar bem claro que a sua postura, a sua expressão, a maneira como você vai agir durante o vídeo deve ser de acordo com o conteúdo e buscando ser o mais natural possível, tá? Inicialmente, eu quero adiantar que é normal a pessoa ficar um pouco tímida em frente da câmera e achar um pouco estranho, até tentar achar que tá meio que atuando em frente da câmera, quando na verdade não deve ser isso que deve ser feito, e sim agir o mais natural possível, como se estivesse falando com uma outra pessoa, normalmente, tá? Mas no início saiba que é super normal, mas sempre busque ser o mais natural possível e agir de acordo com o conteúdo que está sendo produzido. Por isso que aqui eu vou dar algumas recomendações para facilitar. Primeiro, sempre busque ficar no centro do vídeo. Perceba que eu estou aqui no centro. É claro, caso você queira dar destaque a alguma parte do conteúdo, então você pode dividir a tela. Como assim, Eric? Dividir a tela. Por exemplo, eu vou para o lado e aí deixo alguma coisa aqui do outro lado. Então eu divido a tela com outro conteúdo. Mas, por exemplo, se você quer dar destaque à sua imagem enquanto você explica, fala, não importa, mas enquanto você está gravando, sempre busque ficar no centro do vídeo. Isso não é uma regra, mas como uma recomendação aí, porque não tem problema você ficar do lado ou ficar de outro, mas aí vai depender do conteúdo e principalmente a frequência, conforme vai aparecendo alguma outra mídia, seja um vídeo, texto, dividindo o conteúdo da tela. Um exemplo também para você ver que não é um padrão é, por exemplo, dependendo do cenário. Se você quer dar destaque também ao cenário, para a pessoa ver você, mas também alguma parte do cenário, talvez seja interessante ficar mais no canto do vídeo, assim no lado, do que no centro. Então sempre verifique aí qual é o melhor. Normalmente, quando é um fundo totalmente limpo, por exemplo, uma parede branca, escura, um chroma key, alguma coisa, o mais interessante é ficar no centro mesmo do vídeo. A segunda recomendação é sempre manter a captura da câmera sempre no centro, mas sempre enquadrado, pegando diretamente você. Por exemplo, aqui ó, perceba que a câmera está bem na minha frente. Ela não está muito para cima nem muito para baixo. É a mesma coisa, não é uma regra, vai depender do conteúdo e do ambiente de gravação. Mas por padrão, sempre busque manter a câmera reta em sua direção, de frente para sua cabeça. Por padrão, eu recomendo manter ela de frente para os seus olhos, porque assim parece que você está falando com alguém realmente. E assim facilita você olhar para a câmera e não ficar tipo desviando os olhos, alguma coisa assim, ou tentando olhar para cima para achar a câmera. É por isso também que eu recomendo sempre verificar se o alinhamento da câmera ou do celular está totalmente reto, tá? Para não ficar com nenhuma inclinação, por exemplo, um pouco para cima, para baixo. Assim evita também ficar fazendo ajustes na edição, o que facilita tempo, já que o que mais vai levar tempo nessa parte de produção de conteúdo é a edição. A terceira recomendação é mantenha sempre uma postura relaxada, nada muito mecânico, tipo assim, nossa, ou assim, não, acha naturalmente, bem levemente. Não tente ser algo mecânico, como se você estivesse atuando em frente da câmera. Você não precisa fazer isso, seja o mais natural possível. Logo, na hora que estiver gravando, se você se sentir que tá meio assim, parado, meio duro assim, não consegue mexer muito, tá tendo que se esforçar para mexer os braços, a cabeça, alguma coisa assim, tá errado. Você tem que se sentir à vontade para poder gravar. É claro que dependendo do conteúdo também não seja desleixado, desleixada, para o vídeo não acabar ficando assim, nada a ver, né? A quarta recomendação é evite desviar o olhar. Eric, como assim? Como eu acabei de fazer. Claro, isso depende do conteúdo e da explicação. Mas se você estiver gravando, por exemplo, e não estiver olhando para a câmera, como se estivesse olhando para uma pessoa, você vai ficar assim, você vai baixar a cabeça como se estivesse falando com o chão, ou sei lá, com a mesa, ou com o teto, ou sei lá, com a parede. Isso é um pouco estranho, porque parece que você está gravando o vídeo e não está olhando para a pessoa que está te assistindo. Você tem que fazer um vídeo para quem? Para o seu público, e você deve olhar para o seu público. Claro, por exemplo, estou fazendo um vídeo com outra pessoa. Aí é diferente, você não precisa ter esse foco diretamente em ficar olhando para a câmera, porque vai ter uma outra pessoa. Quer ver um exemplo? Podcast, vídeo de podcast, você vê muito isso, a pessoa está falando com o outro, ela não está olhando para a câmera. É claro que, dependendo do momento, a pessoa vai lá e olha para a câmera. E é super normal isso, tá? Então, a maior parte do foco será na conversa entre as pessoas que estão ali na gravação. E quando for necessário, dependendo
onde precisa dar destaque, a pessoa vai olhar para a câmera como se estivesse realmente falando com o público, direcionando aquela mensagem diretamente para o público, olhando para a câmera. E é claro, evite também nessa questão de olhar, por exemplo, ficar também com um olhar muito fixo diretamente. Não tem problema, você, nossa, às vezes mexer, olhar para o lado, porque você vai explicando, mas também vai como se estivesse falando realmente com alguém. A gente não olha a todo momento com 100% de foco para a pessoa assim, tipo, nossa, olha só, Não, aí fica estranho. Então, é como realmente você está falando com outra pessoa. Isso incluindo, por exemplo, piscar tranquilamente, não ficar também só com os olhos abertos. Às vezes desviar o olhar, dependendo do conteúdo, para, nossa, isso faz sentido, entendeu? Então busque sempre algo assim bem parecido. Também não é uma regra, é mais uma recomendação. Quinto, evite as palavras muito repetitivas. Por exemplo, tá, ok, você, tudo bem. Tente sempre substituir alguma palavra para poder não ficar muito repetitiva. Quer ver um exemplo? A palavra muito utilizada, mas. Então, ao invés de eu ficar só usando mais, eu posso usar o porém, entretanto, entendeu? Para você poder trocar as palavras, dependendo, é claro, do contexto do conteúdo, tem que tomar um pouquinho cuidado. Mas o importante é sempre evitar repetições muito frequentes em um período muito curto de tempo no momento da gravação, porque é possível tirar essas repetições na edição, só que fica meio estranho o vídeo dependendo do momento que foi falado a palavra, porque aí pode perder um pouco o sentido o que vai ser dito na palavra seguinte. E a sexta e última recomendação é evite deixar equipamentos ligados no ambiente de gravação. Por exemplo, aqui eu tenho a TV, tenho a geladeira, tenho o micro-ondas, tem um monte de coisa. Aí pensa deixar todos esses equipamentos ligados. Claro, assim, depende do ambiente que você vai gravar. Se for alguma coisa que não dá para desligar, tudo bem. Por exemplo, aqui a geladeira eu não posso desligar. O computador também não posso desligar. E o barulho e a ventoinha dele faz barulho. Mas se eu consigo remover esses ruídos, que é assim que a gente chama, na edição. Claro, quanto menos ruído, quanto menos esses barulhos estiver no ambiente, melhor, porque facilita a edição. O interessante de seguir essas recomendações é para facilitar mesmo a edição, tá? Porque na edição a gente consegue fazer mil maravilhas, só que leva tempo. A edição é demorada. Às vezes você grava um vídeo de 10 minutos e leva tipo 2, 3 horas para editar esse vídeo, dependendo como vai querer ele no final. Não é em todos os casos, tá? Mas dependendo do que você quer publicar, pode levar horas. Agora aqui vai uma dica extra, muito importante caso você tenha pets, por exemplo, cachorro, gato. Se você não conseguir, por exemplo, fazer com que eles fiquem quietos, por exemplo, afastando eles do ambiente, continue gravando naturalmente, ok? Acontece isso, pode acreditar. Eu tenho 2 gatos, tenho os cachorros dos vizinhos. No início para mim era chato, mas depois não tinha assim muito o que fazer, então eu deixo rolar. É claro, tem que tomar cuidado com a frequência, então escolha horários mais adequados, onde não tem tanto esse barulho de cachorro, gato e o que for perturbando a gravação. Claro, se acontecer uma vez ou outra, tá tudo bem. Além disso, quando você perceber que aconteceu, você pode parar a gravação, repetir novamente o que ia dizer, e durante a edição pode remover essa parte do barulho, seja do latido ou do miado do gato. Por fim, entenda, o conteúdo é sempre o que vai ser mais importante, independente de como você grave. Você pode gravar deitado na cama de ponta cabeça, do jeito que quiser. Se o conteúdo for bom e se seu público gostar, tanto importa como vai ser gravado o vídeo, desde que, é claro, o áudio, né, seja aí um áudio decente para a pessoa ouvir, que é o mínimo, e se o foco for na imagem, né, do vídeo, que tenha aí uma qualidade no mínimo boa para a pessoa poder ver. Mas lembre-se, o conteúdo é sempre mais importante. Claro, no momento que você juntar todas as recomendações que eu passei, mais o seu conteúdo, aí é perfeito. Perfeito quando eu digo vai ser melhor do que só o conteúdo. Mas lembre-se, a informação, a mensagem, o conhecimento que você vai passar no vídeo sempre é o mais importante. Finalizamos aqui. Eu realmente espero que tenha gostado e entendido. Se sim, deixe seu gostei. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. Obrigado por assistir e vamos prosseguir. Quer mais conteúdo como esse e dominar a edição e gravação de vídeo com um conteúdo completo? Então se inscreva no curso completo de edição e gravação de vídeo com Movavi.